A paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o pastor Sidney. É uma alegria muito grande poder, mais uma vez, compartilhar esse momento da palavra de Deus com a sua vida. Hoje é uma palavra mais breve, é uma palavra de reflexão, para que você venha refletir, né? Quero trazer um assunto, e dentro desse assunto é trazer uma reflexão para a sua vida, né? Eu quero trazer um assunto que muitas das vezes as pessoas, né, nós que vivemos aqui na Europa, que vivemos aqui na Inglaterra e os brasileiros que vivem, né, em qualquer país aqui da Europa, muitas das vezes nós, né, quando as pessoas nos identificam como brasileiros, né, quando chega um inglês, ou um italiano, ou um português, ou que seja qualquer, né, qualquer pessoa da Europa, qualquer europeu, né, aqui na Inglaterra, eu moro aqui em Oxford, na Inglaterra, e nós temos, né, os ingleses às vezes quando identificam que nós somos brasileiros, e aqui tem pessoas do mundo inteiro, aqui em Oxford, aqui na Inglaterra tem, né, como em outros países também da Europa, né, tem pessoas do mundo inteiro, pessoas de vários países do mundo inteiro. E normalmente, né, eu falo isso por Oxford, né, que eu moro aqui em Oxford, eu tenho uma barbearia aqui em Oxford e eu tenho convívio com os ingleses, com pessoas de outras culturas. E normalmente quando um inglês ou pessoa de outro país identifica nós como brasileiros, né, essa pessoa logo associa, né? Ela sempre fala assim, oh, você é brasileiro, você é do Brasil. Aí fala assim, né? País do futebol, carnaval, né? E outras coisas que as pessoas sabem. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui não, porque eu não quero, né, entrar em outros detalhes, que, né, sempre as pessoas falam, né? E outras coisas que as pessoas sabem. E muitas das vezes a imagem que as pessoas têm do nosso país é isso, que é um país corrupto, né? Política corrupta, é o país do futebol, é o país da criminalidade, né? Só olha o lado ruim do Brasil, só pega o lado ruim, né? E é o país da violência, é o país, né, do futebol, do carnaval, tipo assim, não dizendo que esse lado aí, né, mostrando esse lado aí, identifica nós, nos identifica dessa forma, né, e muitas das vezes, né, as pessoas têm uma imagem do nosso país, uma imagem às vezes que infelizmente, né, deixa a desejar. Deixa a desejar. Não quero ser radical aqui, eu gosto de futebol, tá? Eu sou até flamenguista, torço pro Flamengo, sou flamenguista, gosto muito de futebol, aprendi a gostar de futebol através do meu pai. Meu pai era flamenguista, assistia o jogo do Flamengo, Zico, daquela época. Eu vi ainda quando criança, eu vi o Zico jogar, eu gosto de futebol. Gosto de futebol, nada contra. Agora, pode ter um jogo do Flamengo da final da Libertadores, né? Se for no horário do culto, eu não vou deixar de ir pro culto para assistir o jogo do Flamengo. Pode ser final do Mundial, pode ser final da Libertadores, pode ser final do Campeonato Brasileiro, que eu não vou deixar de ir para a igreja para assistir o jogo do Flamengo. Porque Deus, para mim, está em primeiro lugar. Então nós temos que saber da prioridade da nossa vida. Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Não é verdade? E também sou contra o fanatismo no futebol. Sou contra a violência no futebol, sou contra o fanatismo no futebol, né? Porque quando o time vence, extravasa na alegria, mas quando perde, quer agredir as pessoas, quer quebrar tudo, quer, né? Aí vai para o outro lado. Eu também não sou a favor desse lado, dessas coisas.
né? Eu gosto do futebol, mas do lado bom do futebol também. Entendeu? Eu tenho até um irmão, o nome dele é Eliseu, hoje ele é médico. Ele foi jogador profissional de futebol, jogou no América Mineiro, jogou no Democrata de Governador Valadares, né? Meu irmão, um abraço para você, se estiver me ouvindo, Eliseu, ó, um abraço para você, tá? Teve uma carreira brilhante no futebol, jogou junto com ele no América Mineiro, ele chegou a jogar junto com o Toninho Cerezo, entendeu? E meu irmão, na época, ele era atleta de Cristo, né? Ele era atleta de Cristo, como ele é cristão, e ele sempre deu o testemunho dele, o exemplo dele, né? Como jogador, como cristão. Então, né? Na minha família inteira gosta de futebol, né? Isso é uma coisa assim que eu não sou contra o futebol, mas eu sou contra as coisas que, né, extrapola. E muitas das vezes tudo bem, eu até concordo quando um inglês fala aqui, né, quando um inglês ele vem, ou um europeu, ele fala, né, do futebol, porque o futebol, né, nós já fomos campeão mundial 5 vezes, e faz parte, né, o futebol é uma coisa que todo menino quando cresce no Brasil vai jogar bola, né, quer jogar bola, nada contra, tá, futebol. Agora o carnaval. O carnaval muitas das vezes ele vulgariza a imagem das mulheres do Brasil. Por quê? Porque, né, quando você vê lá aquela situação lá, né, pessoas nuas no carnaval, vulgariza. Entendeu? E as pessoas pegam essa imagem, né, que o nosso país é um país só de festa, né, e, né, olham para o nosso país achando que o carnaval, para o cristão, eu sou realista, irmãos, sabe? Sou realista, trazer um ponto de reflexão para você. O cristão não compactua com o carnaval por causa disso, porque o carnaval é a festa da carne. Cá fora, né? Quando os europeus não sabem que a gente é cristão, ele vai lá falar carnaval e tudo, mas eles, né? Eles sabem que eles vão lá no Brasil e eles veem aquela muvuca, aquela bagunça, então eles acham que o Brasil é essa bagunça, essa muvuca. Entendeu? Né? Olhando assim humanamente, falhando, né, o carnaval, por aquela festa bonita, aquelas fantasias, aquelas coisas ali, né, que eles olham, né, olhando pelo olho carnal, né? A pessoa olha assim, não, isso é muito bonito, maravilhoso, mas não sabe o que está por trás do carnaval. Quantas pessoas que não pegam AIDS, que não pegam uma doença em carnaval? Quantas pessoas que não perdem a sua vida no carnaval, que não morrem no carnaval? Né? Quantas pessoas que saem da sua casa e não voltam? E é uma festa pagã, que está cultuando a outros deuses. E envolve várias coisas, feitiçaria. Envolve feitiçaria, obra de macumbaria, obra, entendeu? Ocultista, sacrifícios. E Deus não compactua com essas coisas. Mas cá fora, por que os europeus têm essa imagem do Brasil, olhando o Brasil, vendo o Brasil só dessa forma? Porque muitas das vezes nós, que somos cristãos, que estamos aqui na Europa, eu, como pastor, eu tenho esse compromisso. Né? E Deus tem abrido a minha mente. O Espírito Santo precisa abrir nossa mente, a mente dos cristãos, para que nós possamos passar uma boa imagem do nosso país, não só a imagem ruim, mas passar uma imagem boa do nosso país. Eu não sei se você que é cristão, que mora aqui na Europa, já falou para o inglês, para o europeu, que o Brasil é o maior país cristão do mundo. Você já falou isso para o seu filho? Para ele ir lá na escola e falar para o inglês, ou para uma pessoa, para um amiguinho dele de outra cultura, de outro país, falar assim, o Brasil é o maior país cristão do mundo. Meus irmãos, nós temos que ter orgulho disso, nós temos que ter, não orgulho da soberba, não orgulho
de se sentir autossuficiente, mas o orgulho de se falar assim, o meu país é um país abençoado por Deus. Aqui na Europa, muitas igrejas estão fechando. Por que as igrejas estão fechando aqui na Europa? Porque os ingleses não ensinaram o caminho de Deus para os seus filhos. E os filhos desviaram, eles também desviaram, os filhos desviaram, e as igrejas aqui estão fechando. Um país que se diz cristão está sendo dominado por outras religiões. Sendo dominada por outras religiões, principalmente pelos muçulmanos, estão sendo dominados. A Inglaterra está sendo dominada. E outros países da Europa também estão sendo dominados. Por quê? Porque eles estão virando as costas para Deus. Agora, se nós brasileiros, que estamos aqui na Europa, porque muitos chegam aqui, não, eu vim para ser missionário, eu vim para ser evangelista, eu vim para ser pregador. Quando chega aqui, esfria na fé, desvia da fé, e começa a negar a sua fé. E não quer falar, aprende a falar inglês, ou aprende a falar o idioma do país, ou italiano, ou que seja outra língua, ou português, ou que seja qualquer outra língua, mas não quer falar de Deus. Começa a correr atrás de dinheiro igual um maluco, e coloca dinheiro em primeiro lugar, coisa material em primeiro lugar, e esquece de Deus, abandona Deus. E a Europa, aqui em Inglaterra, tem se tornado um dos países que destrói família. A pessoa vem para aqui com a sua família, com a sua esposa, com a sua família, chega aqui, coloca Deus em último plano, coloca Deus em segundo lugar e começa a valorizar as coisas materiais e deixa a influência do país, a negatividade do país entrar na sua vida e afasta de Deus. E quantas famílias têm sido destruídas aqui dentro desse país? Eu que estou na Inglaterra, já moro há 17 anos aqui. Quantas famílias que eu já não vi sendo destruídas aqui? Agora a culpa é de Deus? A culpa é do Espírito Santo? A culpa é do pastor da sua igreja? A culpa é do seu pai, da sua mãe? Do seu familiar que não te ajudou? Não, a culpa é nossa. Porque é nós que temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. É nós que temos que valorizar a bênção de Deus na nossa vida. A palavra de Deus nos fala aqui em Mateus, no capítulo 10, em Mateus, é só uma palavra para reflexão, uma reflexão. Essa palavra é uma reflexão para você que mora na Europa. E para você também que está no Brasil, que fala inglês. Quando for um turista no Brasil, um europeu, ou que seja uma pessoa de qualquer parte do mundo, você tem que ter orgulho de falar isso, você tem que carregar essa mensagem nos seus lábios. O Brasil é o maior país cristão do mundo. Nós temos que valorizar nossa cultura cristã, valorizar nossa fé cristã, os nossos princípios cristãos. E a palavra de Deus nos fala aqui em Mateus 10, a partir do versículo 31. A palavra de Deus fala assim, ó. Eu estou com a Bíblia aqui na minha mão, ó. A palavra de Deus está na minha mão. E a palavra de Deus fala aí, ó. Se você depois quiser abrir a palavra de Deus, Mateus 10, 31 e 32. A palavra de Deus fala assim, ó. Não, 32, o 32 e o 33. A palavra de Mateus 10, 32 e 33. A palavra assim, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Então, que você não venha negar a sua fé, porque a palavra de Deus nos fala que aquele que confessar, olha o que a palavra de Deus nos fala. Qualquer que me confessar diante dos homens, Jesus. Nós temos que confessar o nome de Jesus. O nome de Deus, nós não podemos negar o nosso Deus, negar o Senhor Jesus. Negar a nossa fé. Qualquer que me confessar, Jesus falou, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. E qualquer que me negar diante dos homens,
eu também o negarei diante do meu Pai. Então que você não venha negar a sua fé. Não importa. Não importa. Nós temos que agradar a Deus, não aos homens. Não importa se a pessoa não, se souber que você é cristão, não quer mais a sua amizade, vai afastar de você, entrega para Deus. Você não vai colocar Deus em segundo plano por causa de uma cultura de um outro país, por causa de uma língua, por causa de uma cultura, por causa de um vínculo de amizades, por causa dos interesses. Meus irmãos, nós temos que professar nossa fé verdadeira em Cristo. Né? E quantos vêm aqui para a Europa e se esfria na fé e hoje estão nesse nível? Eu, como pastor, como homem de Deus, eu falo para você, você já falou isso para o seu filho? Você já falou isso para o seu filho, para sua esposa, para o seu parente, para o seu amigo de trabalho que é inglês, para o seu amigo de trabalho que é italiano, que é de outra cultura, de outro país, para o seu amigo de trabalho que é português, ou que é da Polônia, ou de qualquer país, não importa, alemão, francês, ou americano. Você já falou para ele? Você já falou para ele que o Brasil é o maior país cristão do mundo? E se você andar em qualquer bairro do Brasil, você vai encontrar, em um bairro você vai encontrar várias igrejas. Não importa qual igreja que seja, mas tá lá, falando o nome de Jesus, pregando o nome de Jesus, evangelizando. Se você andar num bairro do Brasil, você vai ver várias igrejas. Em um bairro, para se falar assim, em um bairro deve ter mais de 30 igrejas ou mais. Em qualquer bairro do Brasil. Por quê? Porque é o maior país cristão do mundo. E nós temos que valorizar isso, nós temos que falar isso para as pessoas, para que as pessoas não venham ter uma imagem do nosso país como um país pagão, que cultua a carnaval, que cultua ao paganismo. Um país que só preocupa com festa, com orgia, com bagunça. Não! Mas nós temos que mostrar para eles que o nosso país é um país cristão. Porque muitas das vezes, quando o inglês vem falar isso, ou o europeu vem falar isso para você, ele não está elogiando seu país, não. Ele não está elogiando seu país. E quando você fala para ele que o seu país é um país cristão, você está falando para ele assim, ó, cuidado. Me respeita, respeita a minha fé, respeita os meus princípios, porque eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Não vem vulgarizar o meu país, não vem vulgarizar as mulheres do meu país, os homens do meu país, as crianças do meu país, os jovens do meu país, os cristãos do meu país. Você coloca respeito. E a pessoa, é isso que eu quero te encorajar, você como cristão, tenta mostrar para as pessoas o lado bom do nosso país. Tenta mostrar isso para as pessoas, falar. Se você, não importa se você é católico, se você é evangélico, se você é de qualquer igreja que você participa, se você é cristão, professa a sua fé, fale. Fale que Jesus, que é o maior país cristão do mundo, fale isso. Não importa. Fale isso para as pessoas. Porque, meus irmãos, nós não podemos ser cristãos só de boca para fora, não. Nós temos que ter o desejo de falar da palavra de Deus. Onde está o seu coração, está o teu tesouro.
Aonde está o teu coração? Seu coração está em Deus? Em colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, ou seu coração está só nas coisas materiais, nas coisas dessa vida? E nós olhamos assim, eles estão dominando aí, ó, já estão aqui, né? Os muçulmanos estão dominando aqui na Inglaterra. Daqui a pouco eles vão dominar o Brasil também. Tá? E em nome de Jesus nós oramos por isso. O Brasil continua sendo um dos maiores países cristãos do mundo. E nós temos que abrir os nossos olhos espirituais para não negar nossa fé, para não negar Jesus, para professar nossa fé verdadeira. Nada contra, que cada um na sua. Se eles seguem lá a religião deles, glória, e eles que seguem lá com os pensamentos deles, com a religião deles. Mas a Bíblia nos fala, quem nega Jesus está negando a Deus. E quem nega a Deus, né? Quem nega Jesus vai ser negado diante do meu Pai. Então Deus não tem compromisso. Porque a Bíblia também nos fala que aquele que crê será salvo. Aquele que crê e for batizado, aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então quem não crê em Jesus, quem não aceita Jesus, quem nega Jesus, já está condenado. Né? Nós temos que professar nossa fé. E hoje nosso país é um país que nós temos liberdade de falar da palavra de Deus, de levar o evangelho de Cristo. E que você venha orar por isso, refletir a sua fé, refletir a sua vida espiritual. Falar isso para as pessoas, que o Brasil é o maior país cristão do mundo. Fale sem medo. Não tenha medo de falar isso não, tenha coragem, fale isso. Fale isso com ousadia, com a unção do Espírito Santo, com a graça do Espírito Santo, para que nós possamos professar nossa fé em Jesus. Amém? Porque, meus irmãos, nós estamos vivendo dias que o inimigo está fazendo isso. O inimigo está desviando as pessoas estão, sabe, se esfriando. Não deixa a sua fé se esfriar, pede o Espírito Santo para renovar a sua fé, para avivar a sua fé. Pede o Espírito Santo para encher o vaso, né? Se o óleo está vazando, né? Você está sentindo que você está vazio da presença de Deus, pede o Espírito Santo para te encher da presença de Deus, da unção, da graça, do conhecimento, para que você venha ganhar almas para o reino de Deus, para que você venha evangelizar, levar a palavra de Deus aos confins da terra. A palavra de Deus nos fala, ide por todo mundo e pregai meu evangelho a toda criatura. Que você venha cumprir a missão que Deus te deu. Se você está aqui na Europa como missionário, não se esconde, não desanima, não olhe para os lados, não olhe para trás, olhe para frente, olhe para Jesus, caminhe. Se a língua é um obstáculo para você pregar, falar de Jesus, ora a Deus, para Deus te abençoar, que você venha falar a língua. Para Deus nada é impossível. Meu irmão, eu cheguei aqui nesse país, não sabia falar um A de inglês, eu não estudei no Brasil. Hoje eu falo a língua, eu evangelizo. Eu tenho evangelizado muitos ingleses aqui na minha barbearia. Falar de Jesus para eles. Ore a Deus. Porque para Deus nada é impossível. Aquilo que é impossível para os homens, para Deus tudo é possível. Deus tem poder para te... Honra o nome de Deus, que Deus vai te honrar nessa nação. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Valorize a bênção de Deus. Valorize a palavra de Deus. Valorize as armas espirituais.
os recursos que Deus te deu, que é a oração, é a palavra de Deus. É a presença do Espírito Santo na nossa vida. Rai, show, decanta, lamahai. Deus quer te derramar essa bênção. E que nós venhamos ser ganhadores de almas. A Bíblia nos fala, né? Aquele que põe a mão no arado e não deve olhar para trás. Então, meu irmão, se você aceitou Jesus e está caminhando com Cristo, continua olhando para frente, caminhando. Não importa as circunstâncias, não importa as lutas, as dificuldades. Deus é contigo. Deus vai te sustentar nessa caminhada. Deus vai te dar força. No momento de angústia, de dificuldade, Deus vai te fortalecer. Essa é a palavra. A minha intenção é abrir a sua mente. Você que mora aqui na Europa, abra a sua mente. Não deixa a nuvem negra da negatividade, da pobreza espiritual desse país, da falta de Deus desse país, tomar conta da sua vida, dominar a sua mente, dominar o seu coração. Deus falou com Abraão: Abraão, aonde você colocar a planta dos seus pés, eu vou te abençoar. O problema não é o lugar, o problema é em nós. Se você estiver com Deus e Deus estiver com você, aonde você pôr a planta dos seus pés, Deus vai te abençoar. E eu profetizo na tua vida, aonde você estiver, não importa em qual país da Europa, não importa. Não importa se é no Brasil também, não importa em qualquer país que você esteja, na América, nos Estados Unidos, em qualquer país, eu profetizo na sua vida que você vai honrar o nome do Senhor. Que você não vai negar o Senhor, negar a sua fé em nome de Jesus. Eu profetizo. Eu quero orar com a sua vida, profetizando a bênção de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Meu Deus maravilhoso, que o Senhor, meu Pai, venha abrir os olhos dos cristãos. E que o Senhor, meu Pai, venha nos ensinar, Pai, a colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. E eu te glorifico, te exalto, meu Pai, pelo meu país, Brasil, ser o maior país cristão do mundo, pelas portas das igrejas que estão abertas. E a tua palavra nos fala que tu falaste com Pedro. Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque foi o Senhor quem construiu a tua igreja nessa terra. E, Pai, que o Senhor venha sustentar a vida dos teus pastores, dos teus ungidos, dos teus evangelistas, dos teus pregadores, dos teus ministros, das tuas missionárias, dos seus missionários. Meu Deus, que o Senhor venha sustentar a vida dos teus profetas. Sustenta, meu Deus. Fortalece a fé de cada um. Também aqueles que estão fracos na fé. Aqueles que estão desviados, traz de volta, Senhor. Abre a mente deles. Que teu Espírito Santo venha salvar, libertar e transformar. Realiza a tua bênção, Senhor. Nós oramos assim, pedimos a tua bênção. Que o Senhor, meu Pai, venha colocar esse valor no nosso coração. Em nome de Jesus. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo de Deus. Abra a mente, Senhor, de cada um. Em nome de Jesus. Eu peço a tua bênção, Senhor, sobre essas vidas. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha colocar o temor no coração, e que essas vidas não venham negar o Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém. E nós oramos, meu Pai, que a graça do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre toda a igreja de Deus, sobre toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. A todos a paz do Senhor Jesus, que você venha refletir essa palavra e que você venha valorizar a bênção que Deus te deu. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.